Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, e nesta série nós estudamos uma série de empresas de varejo do mundo todo para que nós possamos aprender uma série de coisas interessantes para aplicar também aqui no varejo nacional, trazer boas ideias de fora e aprender estudando então os números e as características dessas redes. E hoje nós vamos estudar sobre uma rede muito interessante, que na realidade tem capital aberto no Japão e que fatura o equivalente a mais de 66 bilhões de dólares ou 66 trilhões de ien, já que um dólar vale mais ou menos 105 ien. E essa rede tem mais de 69 mil lojas, é muita loja, e eles fazem uma série de coisas interessantes, atuando numa série de setores, além daquelas lojas de conveniência mais tradicionais, que nós já conhecemos da 7-Eleven. Vale a pena ficar aqui com a gente para você aprender um pouquinho mais, junto conosco, sobre essa rede tão interessante. Então, antes de nós começarmos aqui a falar sobre a 7-Eleven, eu tenho que lembrar a você que eu não sou analista de valores imobiliários. Esse vídeo não representa uma recomendação de compra, venda ou investimentos em ativos. E qualquer coisa que eu disser aqui pode ser apenas uma opinião minha e não representar a visão institucional da Bluesoft. Com estes disclaimers feitos, podemos então finalmente começar a analisar juntos a 7-Eleven. Muito bem, então separei aqui alguns dos materiais que achei mais interessantes para a gente conhecer um pouco mais aqui sobre a 7-Eleven. Você vai encontrar no site de investidor tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. O interessante da 7-Eleven é que é uma companhia bastante conhecida nos Estados Unidos, no Canadá, mas é uma companhia de capital aberto no Japão. Então vocês vão perceber que alguns dos números que nós vamos ver aqui estão em ien e não em dólar, né? Um dólar vale mais ou menos 105 ien, tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui agora, em fevereiro de 2021. Então, mais ou menos ali, para ter uma ideia aproximada, a gente divide por 100, tá? Para a gente ter uma noção de quanto que seria o valor disso em dólares, tá? Dos números que a gente vai ver aqui. Então a gente vai ver que a grande maioria das lojas da 7-Eleven está no Japão, mas ela está bastante presente no mundo inteiro, então é uma companhia global. E as ações da 7-Eleven são negociadas na bolsa nos Estados Unidos também, como ADRs, que é mais ou menos como as BDRs que a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, se você quiser comprar na nossa bolsa ações da Tesla, ações do Walmart, ações da Amazon, da Google, você pode comprar através de uma BDR. Então, a companhia não está listada diretamente aqui, né? Mas os BDRs permitem que você faça essa compra. Então, é um instrumento para você comprar na Bolsa aqui do Brasil uma ação que está no exterior. E da mesma maneira, a gente tem isso nos Estados Unidos através das ADRs, que é um instrumento bastante similar. Então, você consegue comprar na Bolsa de Nova York, por exemplo, uma ação que está listada na Bolsa do Japão e até uma ação que está listada também aqui na Bolsa do Brasil. Então, as maiores companhias aqui do Brasil, Bradesco, Petrobras, Vale, tem ADRs lá nos Estados Unidos também. Legal, mas vamos mergulhar aqui no que realmente interessa para a gente, né? Começando aqui, a 7-Eleven, ela quer ser uma companhia considerada indispensável na vida dos seus clientes, né? Na vida das pessoas. E a gente vai ver que ela tem uma série de formatos diferentes para tentar participar da jornada do consumidor em diferentes momentos ali que ele precisa. Então, a 7-Eleven, que a gente conhece mais, são as lojas de conveniência. São lojas muito parecidas, em certo aspecto, com o que a gente tem aqui de AMPM, por exemplo, né? Select, nos postos Shell. Muitas vezes com mais opções de produtos, com mix maior, lojas um pouco maiores, mas que muito frequentemente ficam também junto com postos de gasolina. Porém, essas mesmas lojas também estão presentes em bairros, em locais de grande circulação. E no Japão, são lojas que muitas vezes têm um formato mais premium do que a gente vê na América do Norte. Mas são lojas nesse formato de conveniência. Você não só vai encontrar lá os produtos de supermercado, alimentação, até alguns produtos de limpeza, muitas vezes, né? Num preço de conveniência, mas você também vai encontrar uma série de produtos frescos. A gente vai ver que a 7-Eleven tem indústrias que fabricam, né, refeições, alimentos e enviam para as lojas. Então, eles têm um formato bastante interessante de conveniência. Os clientes tomam muito café, né? Então, para pegar um copo de café, levar para o trabalho. Aquela compra, né, grab and go, então é bastante famosa também por esse tipo de coisa.
Trazem também serviços bancários, então tem muito ATM, os ATMs são da própria 7-Eleven, serviço, por exemplo, de cartão de crédito, eles estão investindo muito em sistemas também de relacionamento com o cliente, CRM, a gente vai ver um pouquinho mais disso, e outros serviços que trazem tráfego para as lojas, né? Então, por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos a gente encontrar lockers, né, da Amazon ou de outros grupos dentro da 7-Eleven. Então, se você não pede para entregar na sua casa os produtos, você pede para entregar na 7-Eleven, chega na 7-Eleven, você tem um código no celular que vai utilizar para digitar no locker e então pegar a sua encomenda lá na 7-Eleven. Mas então, muito legal, eles têm então o formato de conveniência, tem o formato de supermercado, tem o formato de algumas lojas especializadas que a gente vai ver lá na frente, tem o formato de loja de departamento também, tá? Então, alguns formatos diferentes aí que preenchem a jornada do consumidor. Alguns números importantes, né? Então, por dia, são mais de 64 milhões de pessoas que visitam as lojas da 7-Eleven. É muita gente. Só no Japão, 24 milhões de pessoas, né? Então quase um terço aí desse número. Eles têm quase 70 mil lojas, pessoal. Já imaginou uma rede com 70 mil lojas? Então é muita coisa. Só no Japão são quase 23 mil lojas, né? É bastante loja, então a gente vai ver que a complexidade, logística também que eles têm que lidar, de produção, é bastante grande para conseguir abastecer todas essas lojas. E aqui a gente vai ter um modelo misto de lojas próprias e franquias também, que aumenta ainda mais a complexidade aqui do negócio. São mais de 25 mil ATMs, né? Então ATMs são os caixas eletrônicos para saque, né, por exemplo, e para serviços bancários. E eles têm quase 45% do market share lá no Japão. Então você percebe que é um dos principais varejistas aí do segmento alimentar no país. Aqui a gente tem alguns números interessantes também e consegue ver mais ou menos a distribuição global da companhia. Então a gente pode ver aqui que a maior presença, né, realmente está no Japão, mas que depois a gente tem a América do Norte, aí, Canadá, Estados Unidos e México também com bastante lojas, e depois a gente vai ter uma distribuição em outros locais do nosso planeta, aí, do globo, né, na Oceania, a gente tem a Austrália, a gente vai ter também a Ásia, né, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Malásia, Singapura, e um pouquinho também na Europa, aí na Dinamarca e alguns outros países aqui da Europa, que está em expansão com uma presença um pouquinho menor nesse momento. Quando a gente olha para o ranking global das companhias, a gente também vê aqui, né, interessante, em 2019, que é o último ranking aqui que foi levantado, está em 19º lugar entre os maiores varejistas do mundo, né? Então, o Walmart lá em cima, Costco, muitos dos quais a gente já estudou em vídeos anteriores, e a 7-Eleven aqui presente também, né? Você vê que é a primeira do Japão aqui, a única, inclusive, da página das maiores varejistas que tem sua origem no Japão. E a 7-Eleven, quando a gente estuda a história dela do ponto de vista norte-americano, ela vem de uma companhia que vendia gelo. Então, se a gente observar historicamente, né, antes da gente ter essa disponibilidade toda de energia elétrica, gelo era um produto praticamente indispensável para todo mundo, para todas as casas, né? Justamente para conservação de alimentos e outras coisas. E conforme a gente foi tendo advento de energia elétrica, conforme o gelo foi se tornando menos necessário, a companhia foi se adaptando para trabalhar com outros produtos, né, de conveniência do dia a dia, até então que se tornou essa 7-Eleven que a gente conhece. Depois de um tempo foi feito esse M&A, né, esse grande M&A com a companhia japonesa, que também trabalhava lá no varejo do Japão, e aí se tornou esse grande grupo 7-Eleven que a gente conhece hoje. Aqui a gente tem também uma ideia em termos de valor de mercado, né? Então aqui estaria também em 20º lugar dos varejistas que têm maior valor de mercado, considerando o valor total das ações, né, da companhia. Então a gente percebe que também é uma empresa que tem um compromisso grande com o meio ambiente, com responsabilidade social, né? Existe esse grande movimento das companhias de capital aberto, que a gente chama de ESG, que é basicamente trazer, né, também para a companhia essa responsabilidade social e ambiental, que vai além da lucratividade, vai além dos objetivos principais ali do negócio. E aqui eles estão mostrando que tem uma série de metas, né, que vai desde, por exemplo, usar energias renováveis, diminuir desperdícios de alimento, usar materiais recicláveis nos seus produtos,
colaborar com a redução aí dos plásticos, né, e também, inclusive, educação das crianças. Então, passa por uma série de questões aí para ter um impacto positivo no meio ambiente e na comunidade também. E como a gente falou, né, o grupo possui uma série de bandeiras, né, de negócios diferentes, então que além da marca 7-Eleven, tem uma série de outras, inclusive a marca de restaurantes Denny's, né, lá no Japão, também é operada pela companhia. A gente vê aqui que eles também trabalham com uma série de produtos de marca própria, então é vendido mais de 1 bilhão aí, né, de ien por ano em produtos de marca própria. São 185 itens aí que tem aqui na classe de laticínios, por exemplo, né, e outros alimentos. A gente tem mais de 53 bebidas, e a gente tem aí produtos também de outras categorias, somando 290 itens diferentes aqui, que são trabalhados, né, de marca própria pela 7-Eleven. A gente vê aqui também que a gente tem um aumento de vendas, né, ao longo dos anos, e o aumento de quantidade de itens não está acompanhando o aumento de vendas, né, o que dá a entender que a companhia vem apresentando um aumento também no ticket médio, então, das compras aí dos seus clientes. Aqui, um pouquinho de como é que eles diferenciam as diferentes lojas e formatos dentro de uma comunidade, né, dentro do bairro. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, os restaurantes perto de estradas. Então, são aqueles restaurantes, né, como a gente tem aqui, por exemplo, Frango Assado, Graal, né, são restaurantes que a gente para quando está viajando. A gente vai ter também a 7-Elevens em diferentes distribuições, né? Então, tanto mais dentro dos bairros, próximos a universidades, próximos de hubs também residenciais dentro dos bairros. A gente vai ter as lojas de departamento aqui e supermercados, né? Próximo de grandes áreas urbanas, estações de trem, por exemplo, também, né? Que tem bastante circulação de pessoas, é um grande ponto de encontro também de pessoas. Então, mais ou menos a distribuição dentro das diferentes demografias urbanas aí que a companhia faz para distribuir as suas lojas, tá? Bom, pessoal, então aqui, para a gente ter uma ideia das margens da companhia, né, eles colocam para a gente aqui a distribuição, né, em 4 categorias principais, são os alimentos processados, fast food, né, os alimentos ali diários, do dia a dia, e não alimentar. Então, desde o ano de 2010 até aqui agora, em 2020, né? Então, a gente percebe que, se a gente for olhar isoladamente aqui, no último ano, né, o principal grupo foi realmente fast food. Então, vendem bastante aí esses alimentos nas lojas. Depois a gente vai ter aqui os itens que são do não alimentar, seguido de alimentos processados e, finalmente, aqui desses alimentos diários. A gente vai ver também aqui nas margens a companhia que vem de uma margem de 30,3 lá em 2010 para chegar numa margem de 32,10 aqui agora em 2020. Então, a margem vem aumentando aqui um pouquinho, né? E aqui a gente consegue também ver as diferentes margens aqui dentro desses grupos. E a maior margem realmente é aqui nos alimentos processados, né? A gente também percebe que a companhia tem um dinamismo bastante interessante aqui. Então, todos os anos a gente vê que tem bastante abertura de loja, mas também tem fechamento de loja. Tem algumas lojas que podem vender cigarros, tem algumas lojas que podem vender bebidas alcoólicas, né? Então, isso também varia aqui da questão de legislação, regulamentação de cada país, de cada local, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a grande maioria das lojas que vendem alimentos podem vender bebidas alcoólicas, é bastante comum. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo do estado, você só consegue comprar bebida alcoólica nas liquor stores, né, ou nas lojas de bebidas. Então, às vezes você vai ao supermercado e não vai encontrar bebida alcoólica para vender lá. Então, por isso que essa informação aqui acaba sendo importante também. E aqui, em termos, né, de total de metros quadrados de venda também, dá para a gente ter uma ideia aqui. Realmente é bastante coisa, porque eles têm uma quantidade bastante elevada de loja. É interessante também a gente analisar, né, toda a complexidade da distribuição que eles têm. Então, sem aprofundar demais, mas só para vocês terem uma noção, tem diferentes requisitos aqui de refrigeração, né, justamente porque eles trabalham com alimentos frescos também, né, aquele alimento que foi preparado para ser consumido no mesmo dia.
Então a gente vê que tem alimentos aqui que tem que ser conservados a 20 graus Celsius, 5 graus Celsius, né, menos 20 graus Celsius, e aqui a periodicidade de distribuição desses alimentos. Então alguns até 4 vezes por dia eles vão distribuir na loja, né? Então realmente imagina a complexidade, com essa quantidade toda de lojas, tem que fazer 4 vezes por dia a distribuição nessas lojas. Outros são diariamente, né? Então é uma dinâmica de distribuição bastante complicada, bastante aí dinâmica para conseguir lidar com tantos produtos diferentes, com características de temperatura diferentes, com essa quantidade de lojas e com essa velocidade aí de distribuição. Então eles têm CDs também específicos, né, para lidar com cada categoria de produtos desses. Então com 5 graus são 75 CDs, com 20 graus 78 CDs, menos 20, 23 CDs aí. Então bastante centro de distribuição também, são muitos caminhões, né, realmente saindo e chegando todos os dias aí dessas lojas. E aqui a gente tem também, né, o modelo de franquias, então, que também foi pensado aí para o crescimento da companhia, operados por empreendedores, né, que acabam fazendo aí da 7-Eleven uma oportunidade de gerir o seu próprio negócio, de gerir o seu próprio varejo também, né? Então eles têm aqui alguns modelinhos diferentes. Depois quem tiver curiosidade de entender como funciona, né, você que está considerando de repente abrir um varejo com franquia, faz bastante sentido entender um pouquinho aqui do modelo deles para poder desenvolver o seu, pegar aí algumas boas ideias, né? Então eles têm esses 2 modelos principais aqui, e aqui eles mostram mais ou menos como é que funciona a questão da distribuição, a questão da margem bruta, né, em cima das vendas também, né? Então quanto que fica para a 7-Eleven, quanto que fica para o franqueado, qual que é a garantia mínima que ele precisa ter, né? Então operar 24 horas por dia, por exemplo, né? Mais de 22 milhões aí em faturamento. Então é interessante a gente também observar um pouquinho desses fatores, e também tem aqui um pouquinho de como é que funciona isso nas lojas dos Estados Unidos comparado com as lojas aqui do Japão. Então a gente pode ver aqui também, no Japão as lojas são um pouquinho menores, 140 metros quadrados de área de venda, nos Estados Unidos e Canadá 175 metros, então eles têm com postos de combustível 171 lojas no Japão. Já nos Estados Unidos e Canadá, né, como a gente estava falando, é bem mais comum a gente ver as lojas junto com os postos de combustível. São 4.469 lojas com postos de combustível junto aqui com as lojas. E aqui os tipos diferentes, né, de lojas que eles têm, as quantidades, né, dos tipos de franquia também, lojas operadas diretamente aqui pela bandeira, e as lojas franqueadas no tipo A e no tipo C, que aqui em cima eles explicam um pouquinho melhor para a gente, né, como que funciona cada um desses modelos aí. Aqui para você ter uma ideia, né, dos formatos mais diferentes, né, que eles têm. Então a gente vai ver aqui, né, o que eles estão chamando de Specialty Store Operations, né, além do supermercado, além das lojas de conveniência, eles vão ter essas lojas com produtos para crianças, eles vão ter também essas lojas com variedades, né, como se fosse um bazar. Eles vão ter também os restaurantes, né, Dennis, como a gente falou, né, tanto para café da manhã, almoço, jantar, enfim, bastante negócios aí complementares que fazem parte do grupo, mas que estão presentes somente no Japão. Quando a gente olha aqui para os números da companhia, eu achei interessante também destacar, a gente vê que eles trazem como indicadores-chave os resultados aqui da operação, então lucratividade, faturamento, né, a gente vê que está numa crescente, né, já é uma companhia que tem muitas lojas, que já expandiu muito no Japão e que realmente tem um grande desafio agora de manter essa liderança no Japão, né, com o crescimento que ela já vem tendo, mas também continuar expandindo pelo mundo, né? Acho que esse que é um dos grandes desafios aí da companhia, que é manter esse crescimento que ela teve, uma vez que já atingiu aí a liderança, né, no seu principal país, que é o Japão. A gente vê também que as vendas de e-commerce vêm crescendo. Infelizmente aqui ainda não temos a informação de 2020, mas eu acredito que deve ter sido, assim como no restante do mundo, um ano, né, de grande crescimento do e-commerce. Então eu acredito que isso foi bastante impactante. Assim que a gente tiver esses números, eu volto aqui para compartilhar com vocês uma análise do resultado de 2020.
A gente vê também que é uma companhia que tem uma lucratividade que vem lentamente crescendo e que gera caixa, né? Mas olha só que interessante, ao lado das informações que a gente tem aqui de rentabilidade da companhia, a gente já vai encontrar também as informações de sustentabilidade. Então isso mostra também esse compromisso, né? Redução de emissão de CO2, então, por exemplo, o número de pacotes, né, dos produtos que já são eco-friendly, a gente vai ver também aqui consumo de energia, a gente vai ver também um indicador aqui de percentual de gestoras mulheres, então são coisas que são consideradas importantes para a companhia que vai além, né, do resultado de faturamento e lucro. Então achei bem interessante também, e isso diz um pouco sobre as preocupações e sobre a estratégia da gestão. Bom, pessoal, a gente fez, na verdade, aqui um grande briefing, né, da companhia. É claro que se você quiser se especializar mais no negócio, é um negócio bastante complexo, tem um material bastante extenso, mas achei interessante a gente conseguir compreender aqui, entender um pouquinho melhor de uma companhia que foge um pouquinho do circuito ali apenas dos Estados Unidos e Canadá e trazer uma companhia japonesa, né, que tem também aqui resultados bastante interessantes e uma complexidade, acho que é um dos varejos mais complexos que eu tive a oportunidade aqui de estudar, né, com essa quantidade toda de lojas aí, é realmente bastante impressionante, né? E aqui, então, né, acho que eu não comentei o número com vocês, a gente vê que tem 6,7 bilhões de ienes, né? Na verdade, aqui está em 6 mil bilhões, que daria 6,7 trilhões de ienes, que vai dar aí, né, aproximadamente 67 bi de dólar de faturamento. Então é bastante coisa, uma companhia realmente com faturamento bastante relevante. Legal? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado aqui de conhecer um pouquinho mais da 7-Eleven. Se tiver alguma informação mais específica que você gostaria que a gente aprofundasse no próximo vídeo estudo sobre ela, deixa aqui nos comentários. Eu não quis estender demais dos modelos de franquia e tudo mais, achei que ia fugir um pouquinho aqui do intuito principal que a gente tinha de conhecer um overview sobre a companhia. Se você quiser saber mais informações, eu te convido também a entrar no site de investidores da 7-Eleven, lá tem bastante material relevante que você vai gostar de conhecer. Excelente, eu espero que você tenha gostado de estudar aqui a 7-Eleven tanto quanto eu. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que vão gostar aqui de acompanhar essa análise junto com a gente. E se você estiver precisando do RP mais moderno do mercado aí para sua rede varejista, conta com a gente aqui na BlueSoft. Nosso time comercial está esperando o seu contato para que a gente possa demonstrar a você e a sua equipe o que a nossa tecnologia pode fazer por sua empresa. Um grande abraço e até o próximo episódio.